Vamos acompanhar ao vivo mais um pouco do voto do ministro Cristiano Zanin. Também prossigo no meu voto, enfim, detalhando cada ação que foi realizada por cada um dos réus. E também todos os documentos e materiais que foram apreendidos e trazidos aos autos e disponibilizados às defesas. E aí prossigo dizendo que há uma evidente conexão causal entre a propagação de falsas narrativas sobre a idoneidade das instituições republicanas e o fomento a ações violentas, que se acentuam no final de 2022, após o resultado eleitoral. A robusta prova de que a organização promoveu em seguida a insuflação popular, auxílio psíquico e material para permitir a instalação e manutenção dos acampamentos de insatisfeitos com os resultados eleitorais à frente dos quartéis, logo após a eleição de 2022. Esse apoio contou com agentes militares armados e com integrantes do alto escalão das Forças Armadas, que atuaram de forma estável no planejamento e na execução das ações de organização. Não bastasse, durante o processo eleitoral, precisamente no segundo turno, a acusação apresentou elementos robustos no sentido de que a organização criminosa atuou para que servidores elaborassem um documento chamado Business Intelligence, a fim de viabilizar a ação estruturada da Polícia Rodoviária Federal, no sentido de operar blitz nas proximidades de locais de votação em que o adversário político havia obtido mais votos. A prova documental, consubstanciada em fragmentos de áudios recuperados, porque apagados deliberadamente pelos agentes, mostrou-se reforçada pelo contundente depoimento da testemunha Clebson Ferreira de Paula Vieira, analista da Coordenação Geral de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Clebson, confirmando o relato prestado à autoridade policial, relatou que Marília Alencar, diretora de inteligência do Ministério da Justiça, solicitara a elaboração de uma minuta de análise de dados que indicasse onde o adversário do então mandatário havia obtido o maior número de votos. Em sequência, uma avaliação da distribuição do efetivo da Polícia Rodoviária Federal, o que lhe deixou apavorado, porque verificou no dia do segundo turno das eleições que houve operações policiais, inclusive em localidades da Paraíba, presente na lista de análise que havia feito para sua superiora. E aí eu prossigo com outros elementos do depoimento, dizendo: é evidente, pois, que a ação da organização criminosa integrada pelos acusados não se restringiu aos limites da liberdade de expressão e usou estrutura estatal armada em suas ações, ainda que não tenha chegado a deflagrar projéteis de arma de fogo. Observo ainda que a atuação do grupo prosseguiu e adquiriu contornos ainda mais gravosos após a derrota nas urnas. Visando a permanência no poder, o grupo trabalhou com hipóteses de recurso a medidas excepcionais, seja para a promoção de autogolpe, seja pela ulterior deposição do governo, que se buscava a ulterior deposição do governo legitimamente eleito, tal como narrou e demonstrou a Procuradoria-Geral da República. Houve, portanto, série de ações para manutenção e estímulo reiterado da permanência de acampamentos de manifestantes à frente de quartéis do Exército Brasileiro em diversas capitais. Como já havia exposto aqui no meu voto, o general Mário Fernandes Correl, processado em outro grupo da presente ação penal, esteve presente pessoalmente no acampamento de Brasília e dialogava com líderes do movimento, estimulando a permanência do movimento. As provas evidenciam, pois, a integração das ações entre os membros da organização criminosa, tudo a robustecer a tentativa de angariar apoio para fomentar o projeto de golpe que iria culminar nos atos executórios do dia 8 de janeiro de 2023. Autoridades foram monitoradas com a possibilidade real de morte, como se verificou pela revelação do plano Copa 22.
Em síntese, toda essa série de eventos denotam que não houve mera expressão de opiniões controversas, mas um concerto de ações voltadas para a permanência no poder, primeiro por meio da tentativa frustrada de coartar a livre atuação do Poder Judiciário e de interferir nas eleições, depois por meio de atos de força que viabilizassem, como estopim, a deflagração de uma resposta institucional armada com apoio das Forças Armadas e manutenção do grupo no poder. Por essas razões, reitero, não há como afirmar que a violência em relação a tais denunciados tem de estar vinculada necessária e exclusivamente ao evento singular do dia 8 de janeiro. Na verdade, descortinou-se um projeto permanente de esgarçamento das relações institucionais, acrescidas do intuito, evidenciado desde as lives promovidas em 2021, de restrição do exercício livre da fiscalização contra-majoritária do Poder Judiciário, com o escopo de permanência no poder. E as ações que se seguiram voltaram-se para esse constrangimento constante do Poder Judiciário, intensificando-se depois da eleição para o escopo de deposição do governo eleito. Essa sequência de atos não se constrói do dia para a noite, nem se consolida em atos únicos, delimitados facilmente no tempo e no espaço. São ações que se conjugam, situações que se consolidam e que se alimenta, ao fim, a um risco proibido de produção do resultado. Eu depois também faço referência a diversas passagens aqui em relação aos diversos atos que foram narrados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia e comprovados depois ao longo da instrução, para concluir, então, que houve a formação de uma organização criminosa armada integrada pelos acusados, que deverão ser condenados pelas circunstâncias fáticas que reputo comprovadas na forma que está descrita na denúncia e que já foi acompanhada aqui pela maioria dos votos, a partir do eminente relator, do ministro Flávio Dino, da ministra Carmen Lúcia, para reconhecer a procedência integral das acusações. No meu voto também faço uma descrição individualizada da conduta de cada um dos corréus, também apenas para aqui fazer uma rápida passagem, inclusive porque já foi hoje relembrado pela ministra Carmen Lúcia, diversos fatos que estão aqui devidamente demonstrados. Em relação a Alexandre Ramagem Rodrigues, há elementos que corroboram de forma extrema de dúvida a utilização da estrutura da ABIN como veículo de apoio às ações de monitoramento de autoridades públicas e fomento à instabilidade institucional. Denota-se o uso da estrutura estatal para interferência em investigações particulares, a indicar o desvio de finalidade em favor de uma posição ideológica, com anuência durante a gestão de Alexandre Ramagem. Cito aqui o arquivo Bom Dia, Presidente, que indica, evidente mensagem ao mandatário da República, ações que nunca poderiam corresponder às atribuições próprias do diretor-geral de uma agência de inteligência. O documento começa dizendo que, aspas, reunir grupo técnico de confiança para trabalho de aprofundamento da urna eletrônica. Evidentemente que não se trata de uma ação oficial da instituição, porquanto não há registro de instituição formal de grupo de trabalho. Mais do que isso, o acusado adiantou o resultado do grupo de trabalho, o que afasta qualquer caráter técnico do documento.